Olá, eu sou a Sol, do canal Sol Zambelli, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito pesado. Aliás, eu falo, ninguém mais tem unha encravada, né? Os temas que têm sido sugeridos são todos bem profundos, o que demanda uma responsabilidade muito grande para quem vai falar a respeito. Por quê? Porque nós temos que nos envolver no tema, saber do que ele trata, saber como as pessoas pensam e sentem a respeito dele, somar a sua própria percepção, seu próprio pensamento, e somar tudo que você viveu e você viu uma vida inteira, para que realmente o nosso ponto de vista possa ter um embasamento legal e levar realmente alguma coisa de bom para você. Nosso tema sugerido de hoje, sugerido, imposto, porque aqui todo mundo tá querendo mandar em mim, né? Mas enfim, mas eu achei também que é interessante, porque faz tempo que eu tô com esse tema formado já na minha mente e eu fico patinando e não consigo gravar. Mas hoje eu acordei, né, e falei, é hoje que nós vamos falar sobre esse tema. Bom, vamos lá. O tema hoje vai falar de pais e filhos, filhos e pais. Uma relação difícil. Ninguém vem com manual de instrução. Então, muitas vezes, tanto nós pais como nós filhos, achando que estamos acertando, erramos. E às vezes erramos e acertamos. Penso que o mais importante disso tudo é o desejo de acertar, independente dos resultados. Porque há de se entender que quando há um esforço, mesmo que não se consiga, o outro lado vai considerar esse esforço que você fez. E quem sabe vai abrir mais o coração. Então, vamos lá. Você pai... Vamos começar, né? Vocês pais, lógico, vocês geraram um filho, vocês têm uma família e vocês têm uma responsabilidade espiritual, moral, social, financeira, diversas, em relação ao seu filho. O seu filho, se a história não escolhia esse filho, ou o filho fala não pediu para nascer, esquece. Você escolheu sim, a sua mulher concordou sim, o seu marido concordou e o seu filho concordou. É um acordo a três. Então, quando a família se constitui, ela se constitui porque os três quiseram, o pai, o filho e a mãe. Né? Então, a partir daí, acabou a reclamação, cumpra a sua responsabilidade, né? Que eu falo que não existem obrigações, existem responsabilidades. O filho cabe ao pai, se tiver condições, ou às vezes não tem, mas tem como ajudar, dá a ele os meios de ser um ser humano melhor, de ter uma fé, de se sustentar, de sobreviver, de ter os meios de um dia constituir uma família, ter como manter. Então, cabe aos pais toda a sustentação, até que o seu filho se torne adulto e possa caminhar na vida sem depender, né, deles. E isso muitas vezes gera muito conflito. Porque existem pais que odeiam os filhos, existem filhos que odeiam os pais, existem comportamentos tanto de um lado como do outro que geram isso. Então, quando eu falo para um pai, o filho é seu, cuida dele, faz aquilo que você pode. Mas às vezes as pessoas têm sentimentos que não deixam ela fazer tudo que elas podiam. E em vez de fazer bem, elas acabam fazendo mal. Então, nesse momento, você que é pai, mãe, que tem um problema sério com o seu filho, acolhe o seu filho. Mentalmente, se não for possível fazer isso na matéria. Emane amor. Pense nele, deseje que ele esteja bem, que a vida dele flua, que amorosamente ele encontre uma pessoa que satisfaça as necessidades dele, emocionais, mentais, para que ele possa ter uma relação tranquila e estável, para que ele possa se sentir seguro, porque ele teve um amparo, ele teve uma base, para vencer seus medos, as suas inseguranças e caminhar na vida e se tornar uma pessoa que conseguiu realizar alguma coisa, né? Então, muitas vezes eu vi filhos, agora vamos para os filhos, eu já ouvi também filhos que chegam aqui no meu consultório profundamente magoados, às vezes com ódio, às vezes com raiva, porque o pai ou a mãe fizeram isso, ou interferiram, ou fizeram alguma coisa de realmente grave, que você percebe que não tinha ali um sentimento materno, um sentimento paterno, não havia o exercício disso, havia uma disputa, havia uma inveja, havia ciúmes, né? Então, às vezes o cidadão chega aqui se sentindo culpado. Por quê? Porque ele sentiu ódio do pai ou da mãe, porque ele sentiu raiva, porque ele desejou que o pai ou a mãe se ferrassem. E aí, como tem aquela coisa, né, aquela que foi colocada na cabeça da gente desde o primeiro momento, é o pai e a mãe, não importa o que eles façam,
eles têm que ser honrados, eles têm que ser perdoados. Peraí, gente. Quando chega uma pessoa aqui, o que eu digo? Olha, é seu pai, é sua mãe. Isso de honrar o pai e a mãe é muito relativo. Por quê? Se você está sentindo isso pelo seu pai, tenha compaixão de você em primeiro lugar. Considere as circunstâncias que te levaram a ter esse sentimento. Você é humano. E não se sinta culpado se por comportamento deles, você teve esses sentimentos ruins em relação a eles, né? Mesmo porque, aí vem mas eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe. Pois é o que falam, né? Tem que honrar o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe também tem que honrar aquele fruto que eles colocaram no mundo. Então, o filho tem que honrar o pai e a mãe? Tem. Desde que o pai e a mãe conquistem ao longo do tempo o respeito para que possam ser honrados, né? Então, são os dois pesos da mesma balança. O seu filho, ele tem que te considerar, mas você também tem que considerar o seu filho. Honre o seu filho se você quer ser honrado um dia. Porque não adianta depois chegar mais tarde você cobrar deles uma coisa que você não construiu a vida inteira, que você não alimentou, que você não fez. Aí chega lá na frente, você quer que seu filho te honre? Não vai honrar. Ou ele vai honrar porque ele tem aquele senso moral de que isso é o correto. Então ele vai e ele faz. Mas não é de coração, né? É por causa daquilo que foi colocado na nossa mente. Então, a minha sugestão, você filho, se considere, tenha compaixão de você, procure ser amoroso, ser generoso, né? Porque, contudo, é a sua família e são os seus pais. E você, pai, se quer ser honrado, honre o seu fruto, conquiste, né? Para que chegue algum momento, vocês dois possam estar em paz, equilibrados, sintonizados e realmente, de ambos os lados, possa haver uma relação de carinho, de ternura, né? De compaixão, que um possa acolher o outro. Mas nunca se esqueçam, aquilo que não se planta, não se colhe. Você, filho, se eu tinha pai e mãe legal, foi legal, mas você não fez a sua parte, você não considerou tudo isso, você fez coisas que magoaram o teu pai e a tua mãe, pois é, você também é o mesmo peso para os dois lados. Se você não fez a sua parte, se chegar um momento seus pais não fizerem aquilo que você acha que devia ter feito, para e pensa, até onde você colaborou para que eles não fizessem aquilo que seria o ideal. Até onde o seu comportamento magoou, feriu, a ponto de inibir uma ação que poderia ser feita. Então, seja real, considere suas falhas, se considere como ser humano, considere também o esforço que você fez ou não fez, né, para que as coisas estivessem melhor, porque às vezes um pouco de paciência, um pouco de amor, um pouco de atenção, às vezes é só ouvir, né? Isso é tão pouco e as pessoas, elas não fazem isso. Filho em especial, eles têm uma impaciência, uma coisa, né? Mas enfim, ninguém vem com o modo de funcionamento, ninguém vem com a bula, né? O que seria ótimo. Então o que eu tenho a dizer é isso. Você, filho, se considere. Considere os seus pais, sim, porque eles te deram a vida. Mas se respeite e respeite a eles, que é aí que começa a diluir todo e qualquer mal entendido, qualquer sentimento ruim, é quando você passa a se respeitar, quando você fala não, né? Quando você se respeita, automaticamente você vai respeitar o outro e vai fazer com que ele te respeite também. E você, pai, honre o teu filho. Se você quer ser honrado, né? Como diz na Bíblia, honrar o pai e a mãe, é lindo, mas na prática às vezes isso é muito difícil. Então, se você quer ser honrado pelo seu filho, honre o seu fruto, faça a sua parte. Seja amadurecido, seja pai, seja mãe, tenha atitudes, né, amorosas, benevolentes ou às vezes enérgicas, de acordo com a necessidade dele, sem colocar as suas mágoas, as coisas que você viveu com os seus pais, que também é uma coisa que interage muito na sua realidade com os seus filhos. Perdoa teu pai e tua mãe, deixa eles, né, viverem a vida deles, se eles já não estiverem entre nós. Mas não repita no seu filho os erros que os seus pais tiveram com você. Então, honre o seu filho, honre o seu fruto. Seja amoroso, não deixa que sentimentos ruins, causados às vezes pelo ego ou por problemas que a nossa criança interior tem, interfira nessa relação. E cure a sua relação com você, com a sua mãe, com o seu pai, para que você possa também ter uma relação saudável com os seus filhos. Então o recado é esse, honre o seu pai e a sua mãe, pai e mãe, honre o seu filho,
porque essa troca é infalível. Sempre que há respeito, sempre que há compaixão, sempre que há a vontade de entender o outro, as coisas prosperam. Mesmo que às vezes a gente não entenda, mas o fato de querer já gera um quantum de energia que com certeza, onde está o seu pensamento, a sua emoção, o seu espírito está lá. Então, quando você pensa com amor e com carinho, você deseja que aquilo seja diluído, com certeza você já deu o primeiro passo para que isso aconteça, tá bom? Então é isso. Qualquer pessoa, como esse é um tema bem pesado, qualquer pessoa que queira conversar mais sobre isso, pode entrar em contato comigo sem problemas, né? Eu faço atendimento online, eu posso conversar pelo WhatsApp, ou se for só um papo, me procure, tá? Eu estou disponível, fala comigo em inbox e é isso. Tudo que eu puder fazer para esclarecer, para trocar uma ideia, para levar novos pontos de vista a respeito de uma situação, estou às ordens, estou aqui, né? Se inscreva no meu canal, deixe seu like, aceite sugestões e eu espero que de alguma forma isso que nós falamos aqui hoje possa trazer uma luz, né, para a sua relação. Se você tem problema com seu filho, se você tem problema com seus pais, eu espero que o que foi falado aqui hoje seja alguma coisa a se considerar e um primeiro passo para que essa relação se cure e se torne legal, que se torne amorosa, que se torne ótima. Eu costumo dizer que eu sou muito abençoada, porque os meus pais, todos, meus pais foram sensacionais, né? Eu espero ter sido para minha filha e ser para minha neta um pouco do que eles foram para mim. Os homens que estiveram na minha vida, todos, aqueles que ficaram, os que não ficaram, me trouxeram lições, me trouxeram amadurecimentos, me trouxeram um despertar, um ressuscitar até, em alguns casos. Por quê? Porque eu aceitei, né? Eu aceitei a minha falha, eu aceitei a minha imperfeição, eu admiti que eu precisava de ajuda sim e a ajuda veio. E veio forte, e eu aceitei, e eu vivenciei tudo aquilo que ela pôde me proporcionar. E se hoje eu sou uma pessoa livre, bem renascida, é por causa dessas pessoas maravilhosas que fizeram parte da minha vida. Então é isso, muita gratidão ao meu pai, à minha mãe, à minha filha, aos meus filhos, aos homens que fizeram parte da minha vida. Né? Muito grata, e eu desejo que todos vocês sejam felizes e que encontrem essa paz, essa tranquilidade que eu consegui conquistar. E não foi fácil. Chorei muito, fiquei muito triste, me senti magoada, com raiva, com ódio. Tantas coisas, né? Tão natural. Mas hoje estamos aí, colhendo os frutos de tudo aquilo que eu vivenciei, colhendo o fruto de tudo aquilo que as pessoas trouxeram para a minha vida. Então, nós só temos a agradecer, ok? Um beijo. Muito obrigada. Beijo no coração de cada um de vocês. Que a energia que emanou de mim, daqui desse lugar, enquanto gravando esse vídeo, esteja no coração de cada um de vocês que está me ouvindo, que está me assistindo. Porque junto com esse áudio sempre chega para vocês uma vibração de amor, de carinho, e em especial, um desejo de que vocês consigam curar o seu coração e a sua mente. Que assim seja. Fonte.